Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tudo é Venda. Hoje eu tô com uma convidada aqui, mega especial. Ela já empreende há algum tempo no ramo de alimentação e apesar dela já estar há um tempo atuando nesse ramo de alimentação, ela é nova. Vocês acreditam nisso? Ela é nova. Eu tô aqui com a Carol, dessa marca maravilhosa Fit Delivery. Carol, seja muito bem-vinda ao Tudo é Venda. É um prazer estar aqui com você para aprender um pouco mais aí. Poxa, eu tenho certeza que o que você vai compartilhar aqui pode ajudar muita gente. E eu já quero começar esse episódio com a pergunta que vale US$ 1 milhão aí. A pergunta de ouro, que é: o que é venda para você? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência e aprender também com você, né, que é o mais importante. E respondendo a sua pergunta, eu acho que venda é entregar a solução que o meu cliente procura, né? Há muito tempo a gente não vende mais produto ou serviço, e sim solução, experiência. Então, venda para mim é isso. Muito legal, porque a gente estava conversando até antes de iniciar aqui, né, fazendo os testes, da importância de ouvir o cliente, né, e assim, poxa, você não construiu essa marca sem ouvir, Exato. né? E conta pra gente como foi então iniciar, porque você começou muito nova, né? Você ainda é muito nova, mas você começou muito nova. Conta pra gente um pouco de como foi essa trajetória aí. Sim, hoje eu tenho 26 anos, mas quando eu comecei eu tinha 19, né? Quando eu comecei efetivamente com a Fit Delivery. Hoje a Fit Delivery tem 8 anos de história, mas ela começou realmente há 10 anos atrás, quando eu ainda tinha 16 anos. Eu fiz curso técnico em administração e aí, para me formar, para ter o diploma do curso, eu precisei fazer um TCC, um projeto final, né? E nesse TCC a gente tinha que criar uma empresa fictícia para colocar em prática os conhecimentos adquiridos aí durante o curso técnico. E na época, eu tinha passado por uma reeducação alimentar. Eu sempre fui uma adolescente acima do peso. E isso me trouxe, assim, muitos transtornos, não só na minha imagem física, né, mas também na saúde como um todo. E eu passei a fazer as minhas próprias marmitas em casa para tentar manter uma alimentação mais saudável. Eu fazia estágio depois da escola, então eu levava para a escola todas as refeições prontas do dia inteiro. Almoço, lanche, o jantar, que era o meu pré-treino antes da Caramba. academia. E aos 16 anos eu virei uma marmiteira. Eu levava marmita para tudo quanto é lado. E eu consegui emagrecer 16 quilos, né, com esse processo de reeducação alimentar. Então, naquele momento onde eu precisei fazer o projeto final, a minha vida era alimentação saudável. E eu encontrei nesse momento uma demanda reprimida, porque não existia na região empresas que entregavam essa solução para os clientes. Eu me lembro de 2 ou 3 lugares, assim, específicos que faziam comida saudável, mas de resto a gente tinha que ficar caçando, né? Aí nos restaurantes da vida, algo menos calórico, menos prejudicial para a saúde. E foi aí que surgiu a ideia de fazer uma empresa de comida saudável. Então a Fit Delivery, ela nasceu dentro do ensino médio, num projeto final, e ela tinha como projeto ser um restaurante, né? Um restaurante físico, onde as pessoas iam comer. E era Porque meu... sua mãe é cozinheira, né? Exatamente. A minha mãe é chefe de cozinha há mais de 40 anos. Então eu já nasci ali no ramo de alimentação, mas nunca tinha empreendido. E aí eu me formei no ensino médio, né? O tempo passou. E 2 anos depois de formada, 1 ano e meio depois de formada, ainda com os meus 18 para 19 anos, muito nova, eu convidei a minha mãe, né, a embarcar nessa jornada do empreendedorismo, abrindo a Fit Delivery. Tipo, mãe, vamos ser sócia. Exatamente. Ela tinha uma cozinha industrial do buffet, né, que ela trabalhava, e estava um pouco parado devido à demanda da época, e eu propus para ela isso. Eu falei, olha, eu quero tirar esse projeto do papel e conto com você nessa ideia. E aí ela topou, assim, sem nem pensar 2 vezes. Acho que ela confiou muito na minha capacidade de fazer dar certo, sabe? E nós somamos esforços, né? Minha mãe tem todo o conhecimento da operação e eu tinha todo o conhecimento do negócio como um todo, E a né? vontade E a também, né? vontade, E exatamente. assim, com certeza, sua mãe, quando decidiu embarcar nessa contigo, ela teve ali um histórico que ela olhou de, poxa,
de outras coisas que de repente você já vinha compartilhando com ela, né? Você lembra de uma experiência assim que você era ainda mais nova e que você vendeu alguma coisa? Sempre. O quê? E qual foi a idade assim que você iniciou? Olha, tudo. Ah. Eu sempre fui muito esperta quando criança, sabe? E eu me lembro que eu vendia brinquedos, roupas que eu não usava mais. Eu tinha muitas primas de idade próximas à minha, e a gente fazia vendinhas na frente da casa da minha avó. A gente colocava uma mesinha ali de bar e colocava brinquedos velhos, roupa antiga, e as pessoas passavam na rua e a gente oferecia esses produtos para as pessoas, assim, na cara de Com pau. qual idade? 7, 8 anos. Caramba. Eu sempre fui muito virona, assim, sabe? Eu sempre gostei de ler, de pesquisar, de aprender coisas. E esse tino para empreender, para criar soluções, eu acho que veio desde muito cedo, não só por ver a minha mãe, né, no ramo da alimentação, ela sempre trabalhou com isso e lidava com as pessoas, mas também por ter isso muito enraizado em mim, sabe? De querer liderar, de querer tomar frente, de querer criar mesmo soluções para a vida das pessoas. Poxa. E aí, de repente, você sai né, eu já tô pulando lá pra sua adolescência, aí, tipo, aí você decidiu, pô, vou fazer administração, né, tem tudo a ver, pô, já tinha tudo a ver, e aí, projeto final, marmita, né, virou marmiteira, e, agora vou levar isso a sério, vai ser meu ganha-pão. Você esperava que, assim, ia chegar a fase que a Fit Delivery tá alcançando agora? Você já mirava? Conta um pouco sobre essa visão que você tinha aí sobre a empresa. Sim, quando eu comecei, eu não tinha nenhuma experiência, de fato, com empreendedorismo, né? Eu trabalhei, depois de formada no ensino médio, no mercado de trabalho normal, como funcionária de empresas, mas eu não tinha ninguém além da minha mãe no meu convívio que pudesse me mentorar nessa jornada, né? Então foi de fato algo muito novo para mim, muito disruptivo, até mesmo das minhas próprias crenças, né? E foi desafiador, de fato. Mas eu sempre acreditei, desde o primeiro dia, que a gente conseguiria ser, em algum momento, a maior marca de comida saudável do Brasil. E desde esse dia que a gente iniciou, né, que foi o dia 15 de julho de 2015, nós tomamos essa decisão de que a Fit Delivery vai ser a maior marca de comida saudável do Brasil. E não sei quando isso vai acontecer, mas eu acredito desde esse dia que esse momento vai chegar. E é exatamente por isso que eu tomo todas as decisões, que eu dou todos os passos, que eu crio as coisas que a gente cria dentro da empresa, pautada nessa visão de ser a maior marca de comida saudável do Brasil. Nossa, eu quero aproveitar esse gancho do que você acabou de falar aqui, porque é inspirador a forma como você fala isso, tá? Esse brilho no olho de, cara, a gente vai ser a maior marca. E aí eu quero falar com você que está assistindo a gente, que é o seguinte, ó. Você tá aí em casa, né? Tá pensando, eu vou começar um negócio. Primeiro, qual é a visão que você tem desse negócio? Porque essa visão vai te dar motivo para seguir em frente, né? Vai te dar essa vontade. Às vezes, quando você estiver desanimado, você vai lembrar: opa, eu tô desanimado, mas minha visão precisa continuar ali, eu preciso continuar fazendo. Né? Porque o desânimo bate, né, Carol? O tempo todo. Eu gosto muito de falar uma coisa que eu acho que é importante trazer à tona, porque as pessoas se perdem muito nessa crença de que empreender é muito bonito, é muito mágico, independência financeira, independência emocional, independência geográfica, que você vai estar em qualquer lugar, tirar férias o mês que você quiser. E, gente, não é bem assim, né? Empreender é difícil, sim, tão quanto ser funcionário de alguém. Escolhas, né? Você escolher os seus desafios. Mas eu acho que a gente acreditar que empreender é ir para um caminho mais fácil é a maior cilada que existe hoje. Porque as pessoas esperam que as coisas sejam muito fáceis no empreendedorismo e não são.
vão haver desafios que você vai ter que repensar sobre vários fatores da sua vida, né? E você tem que estar disposto a passar isso. Então, o que você falou de ter a visão clara do seu objetivo maior, né, como empresa, é muito importante, porque é exatamente isso que vai te dar forças para continuar. Então, eu costumo dizer que mais importante do que o objetivo final, do que o topo da montanha, é o caminho até você chegar lá, né? Eu meço o meu sucesso pela minha trajetória, não pelo meu objetivo final. Então, se eu olho para trás e vejo a Ana Carolina de 8 anos atrás, se eu vejo a Fit Delivery de 8 anos atrás e eu consigo enxergar quem nós somos hoje, isso para mim já é sucesso, sabe? Quando eu chegar a ser a maior marca de comida saudável, vai ser outra parte do meu sucesso. Claro. Então, acho que as pessoas, elas esperam muito esse momento perfeito e acabam não fazendo ou acabam se frustrando. Então, Acho que isso tem um pouco a ver com propósito também, né? sim. Então, né, por exemplo, eu estava compartilhando contigo que quando nós começamos um negócio, que também temos um negócio de família, né? Eu e a Lu, minha esposa, e foi muito pautado nessa visão também de ser a maior empresa de educação online do Brasil e quem sabe do mundo. Pois é, nada é impossível, gente. E eu acho que é isso, né? A gente mirar na lua e vambora. Mas aí, assim, eu concordo muito com o que você disse, que assim, se eu fico mirando muito nisso e não vejo as pequenas conquistas, as pequenas vitórias que eu tenho no dia a dia, a gente desanima, pô, porque tá longe pra caramba, né? Então, às vezes, qual que é a sacada? Tá, eu quero ser o maior do Brasil, mas eu posso começar a ser o maior do meu bairro. Exato. Aí eu vejo, pô, no meu bairro não tem nem concorrente, então já sou o maior do bairro. Exatamente. Né? Ah, não, poxa, agora eu já sou o maior da cidade. Exatamente. E assim, eu acho que isso vai dando pra gente uma ideia mais palpável, menos viajandona, né? De, porra. E aí a gente vai curtindo o processo. Cada passo que vai... É verdade. Tem uma história que eu ouvi em um podcast, eu acho assim, fantástica, que é a história do... Acho que é um monge, se eu não me engano, que comeu uma bicicleta. Você já ouviu falar disso? Não. Isso fala muito sobre o que você trouxe agora, né? Que a gente tem uma meta grande e esmiuçar, né? E triturar essa meta em várias metas pequenas. E essa história é um monge, é isso mesmo. O monge, ele participou do Guinness Book porque ele comeu uma bicicleta. Mas você pensa, como que um ser humano come uma bicicleta? Ele triturou uma bicicleta e foi comendo um pouquinho cada dia. Então, no final de 2, 3, 5 anos, ele conseguiu comer uma bicicleta sem morrer. Então, assim, é real. É chocante. Não, eu tô de cara. Não é possível, cara. É real. Não, eu também fiquei chocada. Não esqueço disso nunca. Eu vou ver se eu coloco um card aqui apontando pra algum lugar desse... Um monge que comeu uma bicicleta. Caçamba. E ele conseguiu exatamente usando o método de você pegar uma meta muito grande, uma meta que aparentemente é inalcançável, e você triturar ela em pequenas metas que você vai comendo um pouquinho cada dia, até conseguir chegar. Então, você mencionou que viu isso no podcast, agora as pessoas vão ver nesse podcast e agora eu vou poder falar dessa história que eu falei no podcast. Muito massa, muito massa. Porque é muito isso, né? A gente vai até vendo que os negócios, o nosso negócio ele vai passando por fases, né? Então, assim, você contou como que você começou a Fit Delivery. Mas eu também tenho certeza que você passou por outras etapas. E eu sei que uma das etapas que é muito desafiadora para o empreendedor é quando ele começa a ter que contratar. E aí quando você começa a expandir a tua operação de vendas. Como que foi isso para vocês? Sim. Foi o que você falou, né? A gente passou por fases. Então... Eu, no começo, nos primeiros anos de empresa, eu sempre fui muito ansiosa. Eu queria fazer tudo o tempo todo, a qualquer custo. E pra mim tinha que ser tudo perfeito. E aí a maturidade do negócio e da minha própria vida foi me trazendo um pouco mais de calma e tranquilidade para entender que tudo tem seu tempo, né? Então, assim, à medida que o negócio vai crescendo, a gente vai encontrando soluções. Não tem como você resolver um problema que não existe, né? É tão mais difícil você pensar que vai existir um problema e resolver do que você viver o problema, ter o problema e criar uma solução para o problema. Então, eu fui soltando um pouco as rédeas desse controle absoluto e fui crescendo junto com a empresa. Então, esse processo de contratar pessoas, de formar times, de formar setores, foi muito natural com o nosso crescimento.
Então, por exemplo, hoje a gente tem uma operação muito estruturada. A Fit Delivery hoje conta com 2 unidades. Eu tenho uma matriz, que é a nossa produção, né, onde acontece a fabricação dos produtos, e eu tenho uma filial, que é a nossa unidade comercial. Então, lá acontece a expedição, a distribuição, a venda dos nossos produtos. Então, antes era tudo uma coisa só. Era tudo em uma única unidade, com 1/3 das pessoas que a gente tem hoje, e funcionava. Era do mesmo jeito? Obviamente não. Hoje o nosso processo tem muito mais controle, tem muito mais padrão, mas não quer dizer que o que a gente fazia antes era errado. Era o que fazia sentido naquele momento, né? Até porque a gente era uma empresa muito menor há 3, 4 anos atrás. Então, eu acredito que conforme a gente foi crescendo, foi surgindo essa necessidade de ter mais processos e mais controle e, obviamente, manter os padrões que a gente ia estabelecendo ao longo do tempo. Então, o processo de vendas, ele surgiu justamente assim. A gente entendeu que, durante muitos anos da nossa operação, a gente não fazia venda, a gente fazia atendimento. Então, o cliente vinha até nós porque via o anúncio, porque alguém indicava, enfim. Ele conhecia a Fit Delivery de alguma forma e ele procurava a gente. A gente esperava o cliente ter interesse no nosso produto. A gente não contatava o cliente, não tinha uma operação ativa de vendas, né? E durante muito tempo isso funcionou, sabe? Durante muito tempo a gente conseguia prestar um bom atendimento esperando o cliente entrar em contato com a gente. E de 2 anos e meio para cá, a gente começou a formar o nosso time de vendas. Então, a parte ativa de vendas é nova, é muito recente na nossa empresa. E isso pra gente é muito bom porque eu consegui formar um time de vendas que tem o foco não só em vendas, mas no relacionamento com o cliente. Porque durante todos os anos da Fit Delivery, a gente sempre focou no relacionamento. E o relacionamento trouxe pra gente recorrência. Então, mesmo não tendo um time ligando, mandando mensagem, mandando e-mail, eu tinha os clientes comprando novamente várias vezes porque eles eram bem atendidos pelo meu time que fazia o receptivo. Então, quando eu formei esse time comercial, eu consegui trazer a minha visão de empreendedora, de dona do negócio, né, com o meu empreendimento, para a minha equipe, para o meu time, que tinha esse contato direto com o nosso cliente. Poxa, muito bacana você falar isso, porque o relacionamento, para quem não sabe, pessoal, relacionamento é a segunda etapa do processo de venda, né? Então a gente começa na atração, como ela falou, no começo, os clientes vinham até eles. E o que significa isso, né? Se a gente for colocar em termos técnicos, é o inbound marketing, a venda inbound, que uma pessoa indica para outra, né? Que tem aquele famoso boca a boca. E na internet é possível de fazer isso, é só usar os canais certos, né? E ver, mais uma vez, ouvir o que seu cliente prefere. E eles tiveram essa atenção, né? Carol, a equipe dela, né? Eles tiveram essa atenção de o que o cliente prefere. E durante esse processo, Carol, né? Então você falou que o relacionamento é o forte de vocês. E eu considero que as empresas que sabem fazer uma boa etapa de relacionamento, elas sempre vão sair na frente, porque é uma das etapas mais complexas da venda, porque envolve uma questão que quase ninguém quer fazer, que é ouvir. Exatamente. Eu gosto muito disso. Eu acho que ouvir é essencial não só na venda, mas em tudo, né? Se a gente só falar, a gente não troca. E a base de qualquer comunicação é a troca. Eu vou ouvir, eu também vou falar, mas eu também tenho que ouvir. Porque senão a gente só fala, a gente só tá dando, a gente não tá recebendo, né? E eu costumo dizer com o nosso time hoje, em todas as reuniões que a gente faz de alinhamento, de que como a gente vai entregar a melhor solução se a gente não sabe qual é a dor? E a gente só vai saber a dor se ouvir o cliente. Então, de fato, é a etapa assim... no processo de atendimento ao cliente, né? De relacionamento com o cliente. É ouvir o que ele tem, o que ele precisa, o que ele quer, qual é a expectativa dele com o nosso produto, com a nossa solução, com a nossa empresa. E a partir daí, entregar a melhor experiência. Não só o produto. Eu tava, enquanto você falava, lembrando de experiências assim que eu vivi e que provavelmente vocês devem ter vivido também, que de repente a gente olhava assim ao nosso redor, a empresa estava indo bem, aí dá aquela desacelerada no faturamento, aí você bate aquele desespero, vida real. Aí você fala, cara, o que tá acontecendo?
tem alguma coisa errada. A gente ia pro relacionamento, ouvia o cliente, ajustava e pum, voltava a faturar. Aconteceu isso com vocês? Faz sentido isso aí? Sim, várias vezes. Inclusive, eu sempre oriento todos os meus colegas de profissão a estarem próximos disso, né? Eu tenho muito perfil comercial, eu tenho um lado criativo muito forte, eu tenho um lado comunicativo muito forte, então é a área que eu gosto de atuar dentro da empresa. Mas eu tenho vários colegas de profissão que a área é financeiro, que a área é produção, e aí eles esquecem o comercial, esquecem a venda e não acompanham, não analisam, não coordenam de perto isso. E eu acho que assim é essencial, mesmo que você tenha um time, mesmo que você tenha um supervisor, um gestor, esteja presente, porque é no relacionamento que a gente encontra muitos gargalos, muitos gaps, né? Muitos problemas que podem ser solucionados e que vão trazer resultados efetivos no faturamento. É o feedback imediato. Exatamente. Você, de repente, quer ver uma... Inclusive, fica a estratégia aí para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Ó, fez um anúncio, né? Você falou que anuncia no Google. Fez um anúncio. Aí, a pessoa está validando aquele processo pela primeira vez. O que eu sugiro que a pessoa faça? Coloca do anúncio direto para um canal de atendimento, para um WhatsApp, para um canal onde você... Tô dando um exemplo do WhatsApp, mas pode ser qualquer canal que você tenha um feedback imediato ali. Porque ali você já está validando, é o que a Carol está falando, você já está ouvindo ali. Sim. E aí você ouviu, você já começa a entender, opa, então esse cliente está com essa e essa dúvida. Você antecipa a dúvida dele, já vai adiantando tudo, já tem um padrão ali, você já sabe, ó, geralmente então os clientes têm essa e essa dúvida. Vou antecipar isso, vou criar conteúdo. Eu vi que vocês criam muito conteúdo também, né? E faz sentido de repente, do relacionamento ter ideias de conteúdo? Isso rola? 100%. O nosso time comercial é completamente conectado com o nosso marketing, né? A gente fala que ali é um looping. Não existe um na ponta, um antes, um no meio. Para mim, né? Na minha estratégia de empresa, o comercial ele é um par do marketing. Então, não tem essa do marketing manda e o comercial finaliza, o comercial... Não tem isso, gente. É um conectado com o outro o tempo todo. Então, muitos insights que a gente tem de campanhas mesmo, de ações em massa que nós fizemos no nosso marketing, nas nossas mídias sociais, nas nossas ações publicitárias, vieram de feedbacks extraídos da equipe comercial. Caramba. A partir de mensagens que receberam de clientes, de ligações que receberam de clientes. Esse ponto que você falou da dúvida é algo muito interessante, porque a gente descobriu vários problemas no produto, na embalagem, na entrega, no site, ouvindo o cliente. Porque a gente tinha essa preocupação de entender. Você teve dificuldade para fazer um pedido? Foi aonde? Foi no checkout? Foi na hora de achar o produto? Você conseguiu abrir a embalagem? A embalagem chegou fechada? Como que foi a caixa? Chegou inteira? Chegou amassada? Tipo, eu não quero só te vender. Não, eu quero que você... garantir que você vai continuar comprando. Exatamente. E que você está satisfeito com o que Exatamente. comprou. E eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse foco de só querer novos clientes e não tratar com excelência quem já está na nossa base. Né? Eu tenho na Fit Delivery a prova viva de que a recorrência, de que o relacionamento funciona. Durante 6 anos de operação, eu vendi o ano inteiro, batendo meta atrás de meta, sem ter venda ativa, só com relacionamento. A gente vai começar a desenvolver o ativo agora. Então, assim, quando a gente somou a força da venda ativa com a venda receptiva, que é o relacionamento, né? Que é o que a gente chama hoje de customer success, né? Que é o sucesso do cliente, a satisfação do cliente. A gente teve um resultado, assim, absurdo de grande. Muito maior do que o que a gente tinha antes. Porque são duas forças somadas, Claro. Né? Vocês usam CRM? Usamos. Legal. Há 1 ano e meio a gente começou a utilizar, então ainda é algo novo pra gente, mas assim, fez uma diferença gigantesca na nossa vida. Qual que você acha que é o momento certo que uma empresa, uma equipe de venda precisa implementar o CRM? Eu acho que quando você não consegue tratar de maneira manual a informação que o seu cliente te passa. Seja informação de compras, seja análise do dado dele, né? O cliente acessa a tal momento, ele tem que ver tantos anúncios para ele comprar, ou eu tive que fazer tantas ligações para ele converter. Quando esse volume começa a ser grande, a ponto de você não conseguir controlar, sei lá, num papel, numa planilha, eu aconselho
um CRM efetivo. Nossa, eu fico tão feliz de ouvir isso. Sabe por quê? A dúvida que chega muito pra mim inclusive, provavelmente alguém vai acabar comentando isso. Qual CRM que vocês indicam? Pessoal, olha o que ela falou aqui. Você vai procurar uma ferramenta quando você tiver um volume grande, tá, de informações que você não dá conta de planilhar, que você não dá conta de colocar manualmente. Aí sim, você começa a automatizar o teu processo. Antes disso, vai com calma, coração. Vai ali, coloca ali uma informação e tal. Isso já vai te dar uma clareza absurda do conteúdo que você pode criar, do tipo de anúncio que você pode fazer na atração, o que você pode ajustar na comunicação com o cliente. Porque o CRM você pode fazer, eu brinco assim, mas é verdade, Carol. CRM a gente pode fazer no papel de pão da padaria. Sim. O que é CRM para quem não sabe? Customer Relationship Management. Eu não sei se eu falei certo, mas eu não sei se eu pronunciei certo, mas você fazer o gerenciamento do relacionamento com o cliente, que é tudo isso que a gente está conversando aqui. O que o cliente faz primeiro e depois. Então, vocês usaram planilha e aí depois foi para usar... Vocês usam automação hoje? Usamos. Hoje, o nosso processo de parte comercial é 80% automatizado. Bacana. Então, os nossos vendedores, eles atuam onde a automatização não consegue atuar. E, obviamente, no atendimento humano, né? Que claro. A gente ainda não, e nem não faz parte do nosso plano, tirar da empresa. Até porque a gente foca muito em não vender comida. A gente foca em vender a solução. Então, não é um cardápio de um restaurante. A gente tem ali várias soluções completas para emagrecimento, para ganho de massa. Então, a gente, de fato, precisa ter essa troca entre o cliente e um vendedor mesmo, um consultor, né? Para que ele consiga orientar o cliente da maneira correta. E durante muito tempo, quando a nossa base de clientes ativos era menor, a gente fazia isso manualmente. A gente extraía do nosso sistema que faz o gerenciamento dos pedidos as informações, a gente processava essas informações uma a uma e fazia esse controle. Então, o cliente tal comprou hoje, ele comprou um kit de 10 refeições. Então, esse kit possivelmente vai durar 7 dias, 10 dias no máximo. Então, daqui a 10 dias eu vou ter que ligar pra ele, mandar uma mensagem pra ele, pra lembrar ele de pedir novamente. Isso é genial. E aí a gente fazia isso assim, na unha. Até o momento que a gente teve um número absurdo de clientes na nossa base e a gente já não conseguia fazer isso mais de forma manual e a gente teve que ir pro processo de automatização, que foi contratar uma plataforma de CRM. Cara, mas isso é genial, porque às vezes as pessoas estão perdendo venda exatamente agora porque não estão lembrando o cliente. Exato. Aí ela fala assim, mas qual e-mail que eu envio? Olha só, olha a dica que ela deu aqui. Isso aqui vale ouro, pessoal. O seu cliente, você entendeu que ele comprou um kit. Esse kit aqui tem quanto? 5. Então, daqui a 5 dias ou antes... provavelmente eu vou receber uma mensagem aqui da Fit Delivery. Por quê? Porque eles já entenderam o processo. Vai faltar marmita. Né? Porque o Jeff, ele tá ali com a quantidade... Para 5 dias. Para 5 dias. Isso serve para pet shop. Então, de repente, a pessoa tá lá, comprou um kit de tapetes... higiênicos. E aí dura 15 dias. No 10º dia você já manda uma mensagem. Não espera acabar. Vai esperar acabar? Exatamente. Porque tem o tempo de chegar na sua casa. Exatamente. Eu acho que esse processo, Jeff, é entender a jornada, né, do cliente. Porque para você criar um CRM efetivo, e novamente, a pessoa não precisa ter um sistema caríssimo, como você falou, pode ser numa folha de papel. Antes de você criar o CRM, antes de você desenvolver o processo de CRM, eu acho que é muito importante você entender a jornada de compra do seu cliente com o produto ou a solução que você oferece. Então, eu costumo dizer, dentro do nosso comercial, que o primeiro passo, no meu ponto de vista, é a gente tirar o foco do comercial de só vender, de só ter número, de só ter conversão. E ter o foco na experiência do cliente. Perfeito. E, para mim, a gente tem uma etapa anterior a essa, que é o ponto de vista do empreendedor. Não adianta um empreendedor que só tem o foco no lucro querer implantar esse modelo dentro do negócio dele. Não dá. Por quê? O Customer Success, né, que é o CS, ele não é um setor, ele não é um departamento, ele é uma cultura.
Então, é a visão do dono dentro da operação que ele cria. Filosofia. Exatamente. Com certeza. Então, assim, essa experiência do cliente, colocar o cliente como centro das decisões, não está só no comercial. Tem que estar em todos os setores. A minha produção, que é a fábrica, que eu tenho cozinheiros, tenho auxiliares, tenho nutricionista, o foco deles é o cliente. Se eles pegam uma embalagem de marmita e essa embalagem está danificada, aberta, suja, ela vai para o lixo. Ela não vai para o cliente. Porque o meu foco é trazer para o cliente a melhor experiência de compra. Porque eu quero ser líder do meu mercado o tempo todo. E aí fica a questão que até estava conversando aqui, né, conversei com a Lu, conversei com o Thiago, sobre essa coerência. Não adianta você mirar na lua e, tipo, não tá fazendo feijão com arroz bem feito. No caso de vocês, literalmente, né? Tipo, se você não tá fazendo feijão com arroz bem feito, que é o trivial ali, que é o esperado, cara... Como é que você vai querer então, a excelência? Né? Exato. É muito fácil a gente, tipo, começar a empreender. Acho que também porque se vendeu durante muito tempo... no Brasil e no mundo todo, essa ideia de que o empreendedorismo ele é tipo 1000 maravilhas e que você vai mudar a tua vida. E a real mesmo é que se a gente for pegar os números da quantidade de empreendedores que começam um negócio e quebram no primeiro ano, exato, é gigante o número. Então assim, a gente está falando contigo aqui, mas se a gente falasse contigo de repente há 4 anos atrás, era uma outra Carol, vivendo uma outra experiência, talvez naquele momento pensando em largar tudo e tipo, não, vou pro CLT. Sim, né? Sim. E a gente até falou sobre isso um pouco antes, é que eu acho que as empresas que hoje não focam no cliente, e sim no financeiro, no lucro, em só tirar o prolabore no final do mês, elas estão sobrevivendo por mera sorte. Verdade. Porque não apareceu um concorrente com uma solução melhor, não apareceu alguém com uma oferta melhor do que a sua, ou o cliente não ficou de saco cheio e largou para ir para um concorrente. Então é pura sorte. Eu acho que as empresas que colocam outra coisa, a não ser o cliente, no lugar do centro das decisões, elas estão fadadas a algum momento ter um colapso, ter um fracasso. Por quê? O que faz uma empresa funcionar é o cliente. Claro. Se eu não tenho demanda, o que é uma empresa sem demanda? Nossa. É só um grupo de pessoas fazendo alguma coisa. É um projeto, talvez? Exato. Então, assim, eu tenho que ter o foco no cliente. Eu acho que isso é essencial dentro de qualquer negócio. A gente precisa entender, né, o que o nosso cliente espera daquilo que a gente faz. E isso a gente consegue fazer através da escuta ativa, né? Ou seja, ouvir o que o meu cliente quer e então entregar a melhor experiência daquilo que ele precisa. Então, como a gente estava falando dos processos, eu acho que a etapa número 1 é essa, é a gente colocar o cliente no centro. E, novamente, isso não vai acontecer se a visão do dono, se a visão do empreendedor tá só no lucro, porque é uma cultura, não é um setor, né? A experiência do cliente é uma cultura de todos os setores de dentro da empresa, não só no setor de vendas. O segundo passo para mim é a jornada, é você entender ali o caminho que o seu cliente faz até ele fazer a compra, seja a primeira compra, seja uma recompra, né? Entender exatamente todas as letras miúdas. Ele acessa quantas vezes o site até fazer uma compra, ele tem que conversar quantas vezes no WhatsApp, quais são as principais dúvidas, ele compra depois de quantos dias, qual é o ticket médio, qual o tempo que ele demora para comprar dentro da empresa, mapear isso. E isso dá para ser feito manualmente. Como eu falei, hoje a gente tem plataforma que faz isso de maneira automatizada pra gente, é ótimo, maravilhoso, mas eu demorei 7 anos para conseguir. Durante 7 anos a gente fez isso manualmente. Ou você tem que querer muito. Exato. Você tem que querer muito. Porque eu vejo que tem que ter uma vontade, assim, uma curiosidade, vai. De querer entender o outro. Empatia, né? Porque se eu não sou capaz de... Tá, vá lá, me fala. Eu não vou tentar adivinhar o que você quer dizer, não. Me fala, talvez eu já saiba o que você vai me dizer, mas eu quero ouvir da sua boca. Me fala o que você tem para me dizer, porque é importante para mim. Sim. Né? E aí eu lembro de até algumas mentorias que a gente já fez, que quando eu falava para as pessoas assim, olha, você vai criar a tua mentoria, criar o teu curso, você vai criar algum produto novo,
primeiro passo, vai construir tua persona com a voz ativa dela. Ela é que fala. Ela fala, eu sou fulana, eu tenho tantos anos, trabalho com tal. Por que que isso é importante? Por conta disso que a Carol tá falando aqui, porque você realmente está mostrando que você dá atenção pro que o outro diz ali. Você não está interpretando. Eu tenho muito medo disso, assim, na minha equipe, que isso em algum momento possa ser perdido, sabe? Eu sempre tomo cuidado com essa questão, Carol, porque é muito fácil a gente, de repente, subir num degrau, num palanquezinho que a gente criou, que é imaginário, tá? E a gente fala assim, quer saber? Eu já sei o que eles querem. Tipo, pô, igual você, tá quantos anos com a Fit Delivery? 8. 8 anos. Aí você fala, tem 8 anos já que eu faço isso, então eu já sei o que eles querem. Só que aí, a hora que você fizer isso, acabou. Exatamente. Porque aí você tá interpretando o que você acha Você e tá aí supondo. parou de ouvir. É o famoso achismo, né? Você tá achando que é isso, mas será que é isso mesmo? Eu tenho uma história muito boa, que é as embalagens. A Fit Delivery, nos primeiros anos, era um restaurante de comida delivery, né, fresca. Então, a gente fazia embalagens de isopor, porque tinha que chegar quentinho pro cliente. Quando a gente mudou pro congelado, a gente fechou uma empresa e começou outra, né? Porque foi basicamente todos os nossos clientes de 1 ano e meio de operação embora e a gente teve que conquistar novos clientes. Nossa. Que a gente mudou completamente o negócio, né? O cliente que antes recebia a comida todos os dias passou a receber uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. E o conceito de comida congelada era muito novo na região. Há 7 anos atrás, 6 anos e meio atrás. Então, você não tinha tantas pessoas fazendo comida congelada como tem hoje, né? Então, a gente teve que, de fato, criar um branding, uma campanha de marketing para incentivar as pessoas a experimentarem o produto, para tirarem as suas próprias conclusões a parte da percepção que elas tinham. Porque até então, comida congelada era algo ruim, porque as pessoas acostumavam com as lasanhas congeladas do supermercado, né? Cheias de aditivos químicos, etc. E que não tinha gosto, porque congelado perde sabor, perde nutriente. É a visão que as pessoas tinham do produto. Sim. Então, a gente teve que fazer uma campanha de marketing há 6 anos e meio atrás. E eu, com a minha pouquíssima experiência no negócio, me superei, assim, em todos os sentidos para conseguir trazer isso à tona para o cliente, né? E a gente fez isso muito com a escuta ativa. Então, a gente buscava ouvir dos clientes que acreditavam na nossa marca, o que eles tinham a dizer, né? Seja feedbacks negativos ou positivos. E a gente transformava isso em conteúdos a fim de atrair novos clientes a experimentarem o nosso produto. E durante todo esse tempo, as nossas embalagens eram de plástico. Era aquelas embalagens que hoje talvez a maioria das pessoas conheçam, que muitas pessoas utilizam na produção, que é a tampinha que abre e fecha, né? Aquela de plástico tradicional. Então a gente ficou durante muito tempo usando essas embalagens, depois a gente continuou com as embalagens de plástico, mas com um modelo que era lacrado. Então a tampa lacrava, mas ainda era de plástico. E há 2 anos e meio atrás, quase 3, eu comecei a ficar muito incomodada, porque a nossa operação cresceu aproximadamente 300% em 12 meses na pandemia. A gente teve um crescimento de 300%. Foi absurdo. A pandemia teve um efeito, assim, ao contrário do que foi para muita gente, para nós, em termos de negócio, trouxe um crescimento que a gente não imaginou que aconteceria em um curto período de tempo. Foi a transformação aí do negócio. Foi a virada de chave. E aí, nesse momento, né, do crescimento em 2019 para 2020, eu comecei a ficar muito incomodada. Eu falei, cara, a gente tá com um volume de produção já gigantesco, né, em comparação ao nosso início, e a gente tá colocando muito plástico no meio ambiente, porque cada marmita que a gente vende é um plástico indo pro lixo. E aquilo martelando na minha cabeça, e eu falei, cara, eu vou buscar uma solução para isso. E aí eu comecei a desenvolver um projeto em parceria com uma grande indústria do Rio de Janeiro, que atende marcas infinitamente maiores do que a nossa, a desenvolver uma embalagem biodegradável. Uau. Então, eu levei para eles esse projeto, eles já tinham um projeto ali engavetado, que ainda estava em desenvolvimento, eles ainda não tinham investido, porque não tinha tanta procura das marcas, né, em prol disso, porque é uma embalagem mais cara, obviamente, custa, né, mais para a empresa e para quem produz também.
E eu trouxe pra ele essa ideia. Eu falei, olha, eu quero criar uma embalagem dessa forma, nesse formato, que funcione assim e que seja boa pro meio ambiente, que não gere impacto no meio ambiente. E aí surgiu a embalagem que tá aí eu tô até dentro hoje. A gente tinha que curioso aqui. abrir pra mostrar pro Eu vou pessoal. abrir. Deixa eu pegar alguma coisa E pra aí abrir. a gente criou essa embalagem. Então, assim, foi mais ou menos uns 8 meses de desenvolvimento, testes atrás de testes. Então, assim, você vai ver, a gente consegue ter o visual muito do design da embalagem, porque é linda a embalagem, é colorida, é bonita, é chamativa, mas o material dela foi feito com muito cuidado. Então, assim, eu demorei quase 1 ano pra trazer isso à tona. E aí, por que eu tô contando essa história? Tem uma caneta aí? Eu quero abrir essa... Tá todo mundo curioso não, aqui, ó. Ele vai procurar a caneta ali, se tiver uma chave, uma caneta, alguma coisa aí. Presta aí. E é bom que a gente não costuma cortar o podcast, então... Vai ficar aqui, ó. Aqui, ó. Na lata. Se eu tiver abrindo errado, você me fala. Não, tá certinho, pode pôr. O ideal não era uma chave, né, gente? Mas vai dar certo. Acho que aqui vai dar Deu certo. pra soltar o Durex? Peraí. Tô curioso, vai falando aí, Carol. Ó, vocês verem que a caixa é muito segura, viu? Bem Embaladinha. lacrada. Aí, Fernando. Difícil de abrir pra quê? Pra chegar na sua casa intacta. Caramba, olha que legal. Essa linha que tá aí é a linha Fit. Olha só. Ela é bem bonita. Olha a parte de cima. Caramba. Então, assim, o design dela é muito bonito, mas a história do material, né, de como foi feito é muito importante pra gente, porque de fato foi uma conquista. Aí tá 8 meses de muitos trabalhos durante a madrugada Faço ideia. pra conseguir entregar essa solução. Obviamente, ela tá longe de ser perfeita, tem muito. Eu olho assim, já vejo N coisas a serem melhoradas, mas a gente tá no caminho, né? Não, E aí, eu achei maravilhoso. o curioso dessa história é que, depois desses 8 meses de projeto das embalagens, tinha que ter o lançamento, né? Tá todo mundo acostumado a comer marmita saudável na embalagem de plástico. Beleza, isso já é o normal. Como que a gente vai falar para as pessoas que agora elas vão comer comida saudável numa embalagem de papel? Papel, comida. Eu tô me perguntando assim, eu posso colocar no micro-ondas? Forno micro-ondas. No forno, no micro-ondas, à vontade. E ela é muito mais segura para a sua saúde do que a embalagem Porque de não plástico. tem aquele BPA e tal. O BPA é uma história muito polêmica, né? Porque as marmitas de plástico que vendem hoje, elas dizem ser livre de BPA, Mas não mas são, tem né? várias histórias, vários casos em que, de fato, há contaminação com o BPA. Porque onde é processado aquele plástico, processa-se. Contaminação cruzada. É bem complexo. É bem complexo. Nossa. E assim, você não tem esse problema com a nossa embalagem. Só que era um conceito diferente, porque as pessoas estavam acostumadas a comer o produto, né, dentro de uma embalagem de plástico. E a gente ia colocar no mercado uma embalagem de papel, ou seja, meio que fora do padrão que as pessoas estavam acostumadas. E a gente teria um custo, ou seja, o produto teria que aumentar o valor para a gente conseguir suprir esse custo sem perder a nossa margem. Então, a gente tinha 2 desafios aí no lançamento, ou seja, justificar o aumento do preço sem que a pessoa sentisse isso de uma forma dolorosa, né, Sim. visse valor nisso, e mostrar para o cliente que a gente estava inovando para o bem dele e para o bem do meio ambiente. E aí como que vocês resolveram? Agora, como que vocês resolveram isso? Tá aqui um dos grandes gatilhos que nós criamos no lançamento. A gente desenvolveu utensílios sustentáveis. A Ecobag foi uma dessas, né? Que aí a gente fez essa campanha das pessoas se conscientizarem pelas escolhas que elas faziam. Então tá aí, eu carrego as minhas escolhas. Então é de fato você escolher o que é bom não só pra você, mas pro planeta também. Porque o que adianta você estar comendo saudável, fazendo bem pra sua saúde Jogando lixo na sua casa. É plástico, isso. entendeu? E a porque gente... você não joga fora. Exatamente. Tá indo pro meio ambiente. Não tem fora, não né? tem fora, tá tudo dentro, né? E aí a gente criou a Ecobag, criou um kit de talheres, eu não trouxe porque, infelizmente, tivemos uma ruptura no nosso estoque devido a uma alta demanda de vendas. Nossa, isso é bom, um problema bom, né? Um problema bom. E esses talheres, eles são bem complexos de serem produzidos, são talheres feitos de fibra de bambu.
E a gente mandou fazer com a nossa logo e bomba demais, vende muito no nosso delivery. E aí a gente fez essa sequência de utensílios, né? Esse conjunto de utensílios, para fazer o lançamento junto com as caixas. Então, o que a gente fez? A gente selecionou os principais clientes, aqueles que mais compravam com a gente, top 20 clientes, e a gente mandou de graça um brinde, um press kit com as novas embalagens e com esses utensílios sustentáveis. E junto com esses utensílios, nós mandamos, que eu acho assim, eu sou apaixonada nessa campanha que a gente fez. A gente mandou um vasinho com terra adubada. E o folder onde explicava toda essa ação era um folder feito de papel semente. Você já conhece? Já vi, muito legal. Exato. E a gente mandou fazer o papel semente de manjericão. Então, as pessoas, depois de lerem aquele anúncio, né, que a Fit Delivery agora era uma marca sustentável, que as embalagens eram embalagens biodegradáveis, feitas de fontes 100% sustentáveis, elas teriam que cortar aquele papel e plantar aquele papel como uma iniciativa de trazer mais o meio ambiente para dentro de casa, né? E aí isso trouxe, assim, um engajamento pra gente nas redes sociais absurdo, porque esses 20 clientes que receberam fizeram questão de postar e filmar o crescimento da mudinha. Foi, assim, incrível. A gente teve resultados meses depois dessa manjericão ação. É maravilhoso, todo eu já tive usa. manjericão você põe ali em casa. Num ovo mexido, você põe no macarrão. Então, muito, muito maneiro. E aí as pessoas tiveram essa questão de mostrar, de acompanhar o desenrolar aí dessa ação que a gente fez. Quem pensa nisso tudo, Carol? Eu. Caramba. Eu tenho, né, obviamente, na época eu também tive o apoio da nossa equipe de marketing comercial. A gente faz, sempre quando a gente vai tomar alguma decisão mais macro na empresa, uma reunião de brainstorm, e a gente conversa com o pessoal do tráfego pago, conversa com o pessoal das mídias sociais, conversa com o pessoal do time de vendas, e a gente tenta trazer ideias ali que vão agregar dentro de uma ação final. Mas eu confesso que nesse projeto, que nessa campanha, 90% aí veio desse lado criativo que eu tenho. Muito legal e muito pautado a essa visão que você foi ganhando, essa percepção ali do dia a dia, né, dessa escuta ativa. Então, assim, não é do nada também, porque, poxa, vamos supor, você acabou de lançar esse novo formato de marmita, e aí você, vou colocar aqui e vou mandar com a sacola de plástico, né? Então, qual o alinhamento disso? Então, assim, até para ser inovador, você precisa pensar nessa coerência. E isso é fundamental, né? Tava conversando com o Thiago também em um desses episódios, onde a gente falava disso também, né? Do trabalho lá que eles fazem no Morada. E assim, a Fit Delivery dá pra ver que, né, você veio construindo essa jornada também com muita coerência, com essa preocupação de uma comunicação coerente. Sim. Né? Você acha que, de repente, isso pode atrapalhar se a empresa não tiver essa coerência ali na comunicação? Ou você acha que isso não é tão relevante? Não, eu acho que é super relevante. É muito relevante porque hoje em dia eu acho que as pessoas não compram mais o produto ou o serviço, as pessoas compram conexão. Acabou essa era de que os clientes eles compram, vão para casa e não tem mais relacionamento. Então, normalmente, quando as pessoas elas consomem o produto Fit Delivery, elas não estão consumindo marmita, elas estão consumindo Fit Delivery, a marca Fit Delivery, né? E eu acho que as empresas hoje em dia, se você olhar os cases de sucesso aí da atualidade, são empresas que de fato se preocupam com a experiência do cliente. Para você se preocupar com a experiência, você tem que ter coerência. Claro. Porque você não vende mais só o produto ou só a solução ou só o serviço, você vende a solução como um todo. E as pessoas, eu enxergo, acho que com as redes sociais, né, a exposição da vida pessoal nas redes sociais, as pessoas elas querem mostrar para as outras que elas pertencem a algo. Então, é muito legal a gente assistir. Eu já presenciei conversas, assim, meio que no anonimato, num ambiente público, de pessoas conversando sobre a Fit Delivery. Falando, eu peço no lugar tal. E nem sabia que você tava perto. Não, nem sabia. Eu peço no lugar tal. Você pede no lugar tal? Que isso? Fit Delivery, embalagem sustentável, lá tem um kit assado, é feito por nutricionista. Cara, é sensacional você ver isso de perto. Isso é conexão. A pessoa estar alinhada. Virou promotor da tua marca. Com o processo, exatamente. Nossa, sensacional, sensacional. E agora eu vou colocar um pouco de lenha na fogueira. Acho que tá
tô pegando muito leve, Carol. Vamos lá, ó. Uma pergunta que eu gosto de fazer é sobre, assim, nem tudo são flores, né? A gente já compartilhou alguns perrengues aqui da vida real do empreendedorismo, mas eu queria saber se você teve alguma experiência muito ruim, assim, com venda já. E tudo bem se você não quiser falar o nome da marca, mas eu acho que é importante você trazer isso, porque essa tua experiência pode servir de alerta, de repente, para quem está assistindo, que às vezes está errando nisso, não percebeu e que agora vai ter essa sacada. Tipo, cara, preciso mudar isso. Sim. Já teve alguma... Você diz, na minha visão, como cliente de algum lugar? Tipo, não na empresa, não na Fit Delivery. Pode ser algo que você viveu como consumidora. Sim. É muito comum, por eu trabalhar com alimentos, né? A minha formação é na área de produção de alimentos, eu tenho muita cautela, muita observação em lugares de alimentos, né? Restaurantes, bares e afins. Então, eu já tive algumas experiências negativas em estabelecimentos de alimentação, restaurantes. Onde, sei lá, no cardápio era um produto de uma forma, uma foto, uma descrição e chega no prato algo totalmente diferente. Nossa. E aí tem uma quebra de expectativa, né? Eu costumo dizer que nada é caro. Tudo depende da experiência. Se eu vou pagar caro e vou ter uma experiência que compensa aquele valor, aquilo não é caro. É caro se eu tenho uma expectativa alta e o estabelecimento me entrega uma experiência abaixo da minha expectativa. Aí isso é caro. Então, eu já tive algumas situações, assim, na minha vivência pessoal, em que eu tive uma expectativa alta e tive uma realidade frustrante e questionei aos atendentes do local. E o que eu percebo? Despreparo da equipe para lidar com feedbacks negativos. Nossa. Às vezes nem o gerente do lugar sabia o que fazer, né? E eu acho que assim, problemas todo mundo vai ter o tempo todo. Imprevistos vão acontecer, a gente trabalha com alimentação, sabe que às vezes pode cair um cabelo, todo mundo tem cabelo, pode cair, gente, acontece. É o ideal? Não, mas pode acontecer. E o cliente sabe disso. Quando o cliente ele tem um problema, ele não quer ouvir as desculpas. Ele não quer entender porque, mas a nossa cozinheira tava com a touca e saiu. Não quero saber disso. Eu quero saber que meu prato tem um cabelo. Como que a gente vai resolver? Não, tá aqui, em 5 minutos vai chegar um novo. Então, o cliente ele quer a solução daquele problema. E eu percebi que nesses momentos em que eu tive essas situações, eu não recebi a solução esperada. Então, além de Isso ter frustrante. tido... É horrível. Então, além de não ter tido uma experiência positiva, eu ainda não tive a solução para o meu problema. Então, eu fiquei extremamente satisfeita. Então, acho que assim, empresários precisam treinar o time, né, que está de frente com o cliente, para lidar com os feedbacks negativos. Quais são os padrões de resolução para aquele problema? Perfeito. Aconteceu esse problema? A solução é essa aqui. O time todo precisa saber. O cliente não está nem um pouco preocupado em saber que o motoboy caiu e por isso demorou, ou que a embalagem chegou aberta porque não lacrou direito. Tô nem aí. Eu comprei um produto lacrado para chegar dentro do horário X. Se não chegou, qual é a solução que você me oferece? Eu não quero saber os porquês. Eu quero a solução. Então, acho que as empresas precisam preparar o time operacional para resolver esses pepinos, né? Que vão acontecer sempre. Sim, faz parte. A gente tem expectativas, os nossos clientes têm as expectativas deles. E se a gente não souber lidar com o que foge do padrão que foi definido... e assim, beleza, talvez a gente não esteja 100% preparado o tempo todo, mas é entender como eu posso agir diante disso, né? Então, aí, a partir disso, a gente vai testando, vai vendo um padrão que funciona melhor, né? Você falou essa questão de comida. Uma vez eu fui no restaurante e tinha uma barata no feijão, cara. Ai. Não, é pesado, tá? Pesado. E aí a pessoa, né, tipo... Não, todo mundo, a cozinha limpinha, pode ir lá ver. Cara, não quero ver, tipo, já que tem uma já barata tá aqui, cara. velho, sabe? Nesse caso, eu não sei nem o que fazer. Eu, se fosse dono, eu só rezaria pra você não me processar. Porque... mas então, eu também não sabia o que fazer, porque eu fui pego de surpresa. Mas assim, eu nem quis nada e aí o cara, não, pode deixar e tal, por nossa conta, eu te dou outro. Eu falei, não, cara... Porque eu fiquei muito puto, sabe? Fiquei com fome lá, mas fiquei muito puto, assim. Não, é horrível. Mas eu acho que, apesar disso, eu vi que eles estavam preocupados, assim. Eu acho Queriam solucionar. Eu acho que, assim,
pô, ninguém quer uma barata no seu feijão. Exato. Não Nem é, o cabelo, nem isso. não é o nem... que ninguém espera, Não, né? mas eu vejo que, no mínimo, a empresa, né, o vendedor, principalmente, e aí a gente tá falando de pós-venda, tá? Porque parece que, mas eu tô no podcast de venda e eles estão falando. Queridos, isso é pós-venda, tá? Então, o vendedor, ele também é responsável por isso aqui. E aí o vendedor, ele tem que ter essa manha de, opa, fugiu aqui do controle, mas eu preciso estar do lado de quem acreditou em mim, de quem confiou no meu trabalho. Achei que tivesse Sim. desligado aqui. Mas é isso, né? Carol, a gente falou várias estratégias legais aqui. Venda para mim é transformação. Venda é oportunidade realmente da gente alcançar o que não alcançaria, às vezes, no padrão que a sociedade nos mostra como o correto, né? E você falou o que é venda para você e eu vejo que faz muito sentido. E eu queria saber, na sua opinião, se uma pessoa que não sabe vender, ela tem capacidade de aprender, se ela pode desenvolver isso, ou não, ou nasce com a pessoa e já era. Não, eu acho que sim. Eu acho que todo ser humano tem a capacidade de aprender qualquer coisa, desde que se dedique a isso, né? Eu sou uma prova viva. Eu tenho formação técnica em administração, não é a nível superior, e consegui tocar um negócio praticamente sozinha. Os meus pais atuam comigo, mas na direção da empresa sou somente eu. Minha mãe hoje é responsável 100% da produção, meu pai é 100% na logística, e quem tá na administração, né, e no marketing sou eu. E todas as capacidades que eu desenvolvi ao longo desses anos foi treinando, foi estudando, foi buscando, foi querendo aprender. Então, eu acho que quando a pessoa ela se dispõe a aprender algo e ela se dedica para isso, ela consegue. Basta querer, né? E hoje em dia a gente tem um oráculo em nossas mãos, que é Poxa, o Google, né, nossa. gente? Qualquer coisa Agora que você o colocar, o ChatGPT, chat GPT, o YouTube, o Bard, tudo que né? você procurar lá, você tem resposta. Eu fico muito, assim, indignada quando eu penso que há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, o acesso à informação era tão difícil e pessoas fizeram coisas tão extraordinárias. É verdade. E hoje as pessoas têm tudo nas mãos e elas não fazem. Então, assim, você pode ser o melhor vendedor do mundo. Basta você querer ser, né? Basta você se dedicar para isso. Então, eu acho que sim. A vendas, para mim, na parte teórica falando, é um conjunto de estratégias, né? De técnicas. Isso é totalmente treinável. Sim. Você consegue se capacitar para isso, você consegue se moldar para isso. E a prática vai te levar à perfeição, né? Claro. Não adianta você ter toda a bagagem teórica e não aplicar isso no seu dia a dia. Então, aplique. Seja vendendo a sua própria imagem. Poxa, porque às vezes não fica tão claro para de repente um profissional liberal que ele está se vendendo, está vendendo a própria imagem, né? Ou até mesmo as pessoas que são empreendedores do sinal, que ficam ali no semáforo. Cara, esse cara tá vendendo, Sim. né? Então, acho que é o tempo todo se perguntar o que... E assim, sem glamorizar, porque eu acho que, de verdade, as pessoas estão muito cansadas. Porque não é fácil, mas é possível. Sim. E aí, poxa, se é possível, como eu posso fazer da melhor forma com que eu tenho agora aqui? Né? Porque talvez no começo você não vai ter todos os recursos, mas, poxa, você tem um amigo, um vizinho, ou alguém que às vezes vai se comover pela sua situação, que vai te ajudar a dar um impulso ali, a começar, né? E assim, eu queria que você compartilhasse com a gente, antes da gente encerrar, essa nova fase que a Fit Delivery está entrando, que é uma fase de expansão, uma fase, poxa, maravilhosa, que tem tudo para bombar aí. O Brasil precisa, né, de marmita fit de qualidade, sustentável. Então compartilha com a gente um pouco dessa nova fase que vocês estão entrando, porque eu vejo que muitos empreendedores que querem começar nessa jornada aí da alimentação, de repente pode se beneficiar também. Sim. Como eu falei, o nosso principal propósito como empresa sempre foi oferecer
solução em alimentação saudável, né? De forma acessível e prática. E a nossa grande conquista vai ser entregar isso para o maior número de pessoas possíveis. Hoje a gente atua em 3 cidades, né? Eu tenho a unidade em Volta Redonda, mas a gente atua em Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral. E ainda é muito pouco perto do que a gente tem como ideal aí de negócio. E a forma que a gente encontrou de alcançar um número cada vez maior de pessoas com a solução que a gente entrega é no modelo de franquia. Então, no início desse ano, a gente começou o nosso processo de expansão através da formatação da empresa para ser franqueada. E a nossa expectativa é que até o final do ano esteja tudo pronto para que a gente comece a vender as unidades da Fit Delivery. Que legal. Então, esse vai ser um plus, né? Uma etapa 2 desse grande sonho, porque eu acho que a etapa 1 a gente já conquistou, que é hoje ser a maior marca regional de comida saudável ultracongelada. E quem sabe aí, daqui a pouco do estado, do país, né? E até mesmo do mundo. Eu acho que, como você mencionou no começo, a gente tem que imaginar alto, né? Claro. E subindo a escadinha aí para conquistar esse sonho. Então, esse processo de expansão, ele começou no início de 2023. É um processo muito difícil, a gente estava falando sobre isso, né? Franquear um negócio é bem mais complicado do que parece. Não é fácil não. Não é simples. E é outro negócio, né? É outro negócio. É uma terceira empresa, Claro. né? A gente, como eu falei, hoje tem 2 empresas, que é a matriz que produz e tem a filial, que é a nossa parte comercial. Mas a gente vai ter que ter uma terceira empresa, que é a franqueadora, né? Então é um outro mundo, é um outro business mesmo. É totalmente diferente do que a gente faz hoje. É uma experiência nova para mim. Hoje o nosso foco é falar com o consumidor final. Então, a partir do ano que vem, o nosso foco vai ser falar também com os empreendedores, Sim. com os empresários, com os investidores. Então, é realmente uma outra etapa, uma fase 2 da Fit Delivery. Mas com isso, a gente vai conseguir atingir o nosso ideal, que é levar essa solução para o maior número de pessoas possíveis. E aí a ideia, né, do nosso conceito de franquia é uma ideia muito revolucionária, porque não existe hoje, né, considerando os dados da ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, nenhuma franquia que oferece o que a gente vai oferecer, tá? E aí eu comento isso com algumas pessoas que têm um pouco mais de experiência com franquias, ela fala, você é maluca, você não tá falando isso, vai dar certo? Eu falo, vai dar certo, a gente vai chegar lá e vai fazer dar certo. Qual que é o nosso conceito? O nosso produto ele já vai pronto, né? Então o franqueado ele não tem que cozinhar. Isso é, assim, magnífico, porque um dos principais gaps de qualquer modelo de franquia onde se tem produção é a complexidade da produção. Sim. Porque você replicar a produção e manter o mesmo padrão de qualidade na Bahia é completamente diferente, porque Claro. os insumos são diferentes. O método de trabalho dos colaboradores de lá vai ser diferente do que os colaboradores daqui do Fluminense. Então, assim, você replicar uma produção e manter o mesmo padrão de qualidade, tendo essas diversidades, é muito difícil. É complexo, então, a gente já corta isso de cara, porque o nosso produto vai pronto para o franqueado. Ele não vai ter operação de produção. E aí, além de não ter operação de produção, porque ele vai comprar o produto pronto, ele só vai revender o produto, a gente também tem a preocupação com a parte do CS, né? Que é a experiência do cliente, que é o relacionamento Que é a marca com o cliente. registrada de vocês. Exatamente. E como que eu vou garantir que o meu cliente da Bahia vai ser atendido da mesma forma que o meu cliente da minha unidade filial aqui no Fluminense? Então, eu vou centralizar toda essa ação de marketing e geração de demanda, que é a parte comercial para o meu franqueado. Então, o franqueado ele vai ser basicamente ponto de apoio. um gerente da parte operacional. Então, ele vai receber o pedido no site, né, no painel dele, ele vai ter a expedição do pedido, que é a montagem, e a liberação das rotas do pedido. Então, ele vai fazer basicamente a função operacional, ele vai ser um distribuidor. E assim, com a mesma lucratividade que hoje eu tenho na minha unidade filial. Que é o que sustenta a empresa há 8 anos. Nossa, vai bombar. E, assim, quero ser avisado, porque, poxa, é um modelo que tem tudo para dar certo, né? Eu sei que tem, com certeza, poxa, você já me compartilhou comigo que tá fazendo todo um estudo junto com o consultor e tal. Então, assim, tá vendo, pessoal? Não é do nada, né? Ela tá aqui já há um tempo, já planejando isso. Já está há alguns anos nesse modelo de negócio para aí sim chegar o momento de agora eu vou expandir e
poxa, eu torço muito para que dê muito certo, para que vocês alcancem o Brasil e o mundo. E antes da gente finalizar, eu queria que você, olhando para a câmera ali, pudesse conversar um pouco com essa galera que faz parte dessa comunidade que vocês criaram, né? Essa comunidade fit. E como você falou uma questão do verde, né? O sangue verde. Sangue verde. E então, acho que tem muita gente que ainda não conhece, né? E tem a oportunidade de conhecer aí a partir desse bate-papo. E depois também queria que você falasse para esses empresários que estão pensando em começar um novo modelo de negócio e que, poxa, a Fit Delivery tem tudo para entregar essa lucratividade e também essa consciência. Porque a gente precisa de empresas conscientes no nosso país, né? Sim. Então, a palavra tá contigo. Gente, o momento mais tenso do dia pitch agora. Pitch de vendas. Sempre fico nervosa nesses momentos. Então, você já se vendeu muito bem aqui, agora é só... Bom, agora é a parte boa, então. Vai pra atração ali, pensar na... Bom, vou falar primeiro com os nossos clientes finais, né? Você que procura uma alimentação saudável, prática e saborosa e ainda não conhece a Fit Delivery, a gente tem ali um site cheio de opções maravilhosas para solucionar o seu problema, para solucionar a sua dor, né? Seja falta de tempo, seja emagrecer, ganhar massa, a gente tem a solução perfeita para o seu objetivo. Acesse o nosso site, que é fitdeliveryonline.com. Escolha o seu kit favorito. Se tiver dúvida, pode falar com o nosso time. Tem um botãozinho do WhatsApp lá que alguém vai te atender com todo carinho, todo cuidado do mundo. Siga as nossas redes sociais, que é @fitdeliverybr, BR de Brasil, tá? Olha só, já tá mirando não lá. é mais Volta Redonda, é BR, porque ano que vem é pelo menos 10 unidades vendidas. Oh, beleza. E aproveitando para falar com os empreendedores e empresários, ou você que ainda não é, mas quer ser, né, um empresário. Se Deus quiser, se tudo permitir, se tudo der certo, a partir de janeiro de 2024, as nossas unidades, né, da franquia Fit Delivery vão estar à venda. Então deixe também o seu comentário nesse vídeo, marca aí a gente para que a gente saiba que você tem interesse em adquirir uma franquia e o nosso consultor vai entrar em contato com você para você entrar na nossa lista VIP de compra, viu? Olha aí. Porque o negócio vai bombar. Já tem aqui, ó. Jeff já tá número 1. Não, já tem franquia vendida aqui. Sensacional. Então, se você tem interesse, procura a gente, porque se tudo der certo, em janeiro a gente já vai estar vendendo as nossas primeiras unidades. Eu tenho certeza que é um negócio que vai ser extremamente lucrativo, rentável e sustentável para as pessoas que investirem aí nesse sonho junto com a gente. Poxa, que pitch de vendas, hein? Gostou? Mandei agora, bem. Não, eu vou fazer um pitch de vendas agora, porque eu gosto muito de... Assim, quem tá com a gente tem que valorizar, né? E esse projeto aqui, ele só tá acontecendo porque eu fiz uma parceria com o Ponto de Estúdio, tá? E assim, você que tá querendo criar o seu conteúdo de qualidade, para atrair clientes na internet, para se relacionar com o seu cliente do jeito certo, eu sugiro que você escolha um lugar que te dê toda a estrutura para fazer um conteúdo realmente que vai de encontro com essa qualidade que você quer demonstrar para o teu cliente. E não tem hoje aqui na região um estúdio melhor do que o Ponto de Estúdio, tá? Tá no coração de Volta Redonda, é só você entrar em contato com eles, que eles vão te passar o endereço. Vem cá, faz o teu Reels, faz aí o teu TikTok. Em 1 hora você consegue gravar inúmeros conteúdos que realmente podem alavancar teu negócio. Então entre em contato, não perde tempo. E depois que você entrar em contato, fala que você veio aqui desse vídeo, que vai ser um prazer poder avisar a galera aí do time do Ponto de Estúdio que o teu negócio também é um negócio inteligente, que está criando conteúdo de qualidade. Beleza? Tamo junto. Carol, tem mais alguma coisa que a gente não falou aqui? De repente um recado, uma dica que você quer deixar para o pessoal que está começando a vender? Olha, eu compartilhei esses dias na minha rede social. Eu te falei que minha rede social ainda é privada, né? Eu estou em desenvolvimento para tornar ela pública. Mas eu compartilhei um livro que, inclusive, quero deixar pessoalmente para você essa indicação, que é um livro que abriu muito a minha mente, principalmente nessa fase de expansão, e que eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre esse livro. Ele chama Lunáticos. Ele é um livro que conta a história de grandes nomes que criaram negócios ou soluções inovadoras. E o quão difícil é ser uma pessoa assim.
justamente para tirar esse romance de que tudo é perfeito e encantador na vida de alguém que empreende. Então, esse livro, assim, para mim, hoje é uma bíblia. Eu ando com ele debaixo do braço, tô sempre relendo os capítulos, e por ser um livro que eu não vejo tantas pessoas falarem, eu acho que é muito importante a gente compartilhar, porque tem conteúdos, assim, valiosos para qualquer negócio. Se você é empreendedor, se você tem um sonho, se você quer fazer algo diferente do que as pessoas fazem, né? Leia esse livro, porque, de fato, é incrível. E é muito importante, né, a gente se manter realmente antenado, estudando. Você falou, poxa, sempre estudou, sempre gostou de procurar conhecimento. E, poxa, na internet tem tanto material, pessoal, sabe? E eu sei que às vezes por ter muito material fica difícil de saber, tá, aonde que eu vou, qual passo que eu dou. E aí fica o convite para vocês conhecerem o Clube de Conteúdo, que é o lugar aonde você vai estar ali conectado com as pessoas certas e ter o nosso direcionamento para saber que tipo de conteúdo fazer para vender. Você não precisa ter milhares de seguidores para fazer venda na internet. Tem estratégia certa para fazer isso. No Clube de Conteúdo a gente fala sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. E, Carol, parabéns, tá, pela trajetória. Muito obrigado pela generosidade de compartilhar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento aqui com a gente. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão assistindo e ouvindo esse podcast vão sair transformadas depois desse papo aqui. E eu sou muito grato porque eu também estou saindo daqui muito inspirado com a tua história, tá? Então, parabéns e desejo muito sucesso aí para a Fit Delivery. Muito obrigada, eu agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência, e com certeza aprendi muita coisa aqui também com você. Parabéns por essa iniciativa, pelo projeto, né? Eu acho que é algo que a região precisa, o país precisa, e nós temos um potencial absurdo, né, de crescimento, de pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas com ideias inovadoras, e às vezes falta ali um detalhe, um ajuste, e o que você está fazendo pode ajudar muita gente a conseguir alcançar esses objetivos que ainda não foram alcançados. Então, parabéns também por esse lindo projeto que você está fazendo. Poxa, muito obrigado. E pessoal, a gente se vê então no próximo encontro aí do Tudo é Venda. Hoje eu falei aqui com a Carol, do Fit Delivery. Vou deixar a rede social deles aqui e vou provar essas marmitas e vou compartilhar nos meus stories. Então, se você quer saber qual foi a minha experiência com a Fit Delivery, me acompanha lá no Instagram também e acompanha eles. Beleza? Feedback real. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.